Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Daphne, eu tenho 41 anos, essa aqui é a minha família. Eu sou formada em letras, tenho mestrado em letras também e agora me formei também em medicina. E isso só foi possível porque eu tirei 1000 no Enem. E sou professora há muitos anos. Então, o objetivo hoje com esse vídeo é fazer uma revisão para o Enem, para que você consiga tirar 900 ou mais e alcance seus objetivos, seja ingressar numa faculdade de medicina ou qualquer outra área, seja concorrida em uma federal. Então, vamos ver o que podemos fazer para elevar a nossa nota no Enem. Vou compartilhar minha tela aqui. Para fazer essa revisão, a gente vai imaginar um tema, tá? Digamos que você abriu o caderno, lá no meio do caderno você encontrou a prova de redação. No alto você encontrará as instruções. Você que já está treinando há algum tempo não precisa ler as instruções, são sempre as mesmas. E aí nós temos os textos de base. Eu vou pedir que no dia você pule os textos de base da prova e vá lá para a proposta de redação. Aqui, ó, proposta de redação. O texto em torno do tema também é sempre o mesmo, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua vida, redija texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Então, imagine que você encontra esse tema, automedicação e autocuidado, os perigos do acesso fácil a medicamentos. Você vai localizar o tema. Só depois de ler o tema e localizar é que você vai ler os textos de base, os textos que inspiram aquela prova, porque você consegue fazer uma leitura muito mais proveitosa. Então, vou para o texto 1. O texto 1, ele traz uma definição do que é automedicação e apresenta algumas consequências. É o ato de tomar remédios por conta própria sem orientação médica. A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença, isso é uma consequência, uma vez que sua utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Se o remédio for um antibiótico, a atenção deve ser sempre redobrada, pois o uso abusivo desses produtos pode facilitar o aumento da resistência de micro-organismos, o que compromete a eficácia dos tratamentos. Então, é um texto composto por uma definição e duas consequências. O que você pode fazer enquanto autor de um texto dissertativo em Enem, a partir do tema automedicação? Você olha para esse texto, definir o tema não é necessário, porque é um tema bem de conhecimento muito amplo, um tema comum, banal. Mas você percebe que aqui foram abordadas duas consequências, que é mascarar os sintomas de uma doença grave e levar à resistência bacteriana. Então você pode imaginar outras consequências que não estão elencadas aqui no texto para abordar na tua redação. Anota ao lado do texto ali, a outra consequência que eu vejo. Então, muitos medicamentos, eles não têm eficácia, eles podem até comprometer a saúde das pessoas e elas estão fazendo isso investindo, comprando esses medicamentos que às vezes são caros. Então, existe um impacto também no orçamento familiar. Isso é uma consequência. Outra consequência, alguns medicamentos que parecem inofensivos, eles podem causar doenças graves, como insuficiência hepática, por exemplo. Então você imagina que outras consequências diferentes e vai anotando do lado do texto. Ele te inspira a pensar em consequências. Outra coisa, se você chegar no Enem e não entender o tema, não se desespera, você vai ler primeiro o tema. E depois, quando você olhar os textos de base, pelo menos um deles vai trazer uma definição do tema, uma definição do assunto. Texto 2, então nós temos dados estatísticos de quem são os principais prescritores, né, que não são médicos. Aqui nós temos 68% família, 48% balconistas de farmácia, amigos, vizinhos, artistas de TV. Então, pessoal, toda a prova do Enem traz um texto que mescla linguagem verbal e não verbal e que trabalha com números, para aferir também essa capacidade de interpretação dos dados. Então, o que eu posso fazer a partir de um gráfico ou de um texto que traz percentuais sobre um determinado assunto?
Eu capto o percentual, verifico qual é a origem do texto e eu posso citar, então, isso na minha redação, o dado, interpretar esse dado. Então, eu vejo ali familiares, vejo balconistas, são os 2 números maiores, eu posso inferir coisas sobre isso. Eu posso inferir, então, ali sobre os balconistas de farmácia, por que que eles fazem indicação de medicamentos? Muitas vezes eles ganham comissões para vender vitaminas, por exemplo. Familiares, né, os familiares sem nenhuma formação pela proximidade, pelas relações, eles também acabam sendo prescritores informais. Texto 3. Quem nunca acordou com uma dor de cabeça e tomou um analgésico, ou ainda sentiu uma azia mais intensa e recorreu ao antiácido, a automedicação é um hábito comum entre os brasileiros, preconizada pela própria Organização Mundial de Saúde como uma forma de autocuidado, mas atenção, ela exige algumas precauções importantes. Bom, então assim, ó, a Organização Mundial da Saúde não condena de toda a prática, ela entende a automedicação como uma forma de autocuidado, mas ela existe um alerta de que precauções são importantes. Onde que vamos, como que a gente vai trazer essas precauções à tona? Principalmente por meio da educação. Então aqui nós temos um lembrete pro escritor do texto que ele necessita desenvolver ações interventivas. Então aqui você já vai pensar que nas escolas é necessário uma educação para a saúde, nas redes sociais, você já vai começar a imaginar alguma coisa referente a ações. Automedicação versus autoprescrição. Você já deve ter reparado que os medicamentos isentos de prescrição médica estão disponíveis nas gôndolas e prateleiras das farmácias, diferentemente daqueles com tarja preta ou vermelha. Isto é, que exigem receita e ficam atrás dos balcões. Essa disposição não é mera coincidência. Os primeiros estão mais acessíveis porque são seguros o suficiente para serem comprados livremente pela população, sem a necessidade de prescrição médica. Já os segundos ficam mais isolados, pois exigem a orientação e a supervisão de um especialista para o seu uso. Essa afirmação aqui, ela é controversa. Por quê? Existem alguns medicamentos que são de fácil acesso, sim, e que se comprados e ingeridos sem uma indicação ou incorretamente, eles podem trazer danos importantes para a saúde, sim. É o exemplo do paracetamol, né, que é um analgésico bastante comum e que pode levar a uma pancreatite, por exemplo. E essa parte aqui, ó, que os medicamentos tarja preta, eles devem, né, ser consumidos com cuidado redobrado com a prescrição, com os documentos no receituário médico. E com a utilização ilegal dessas receitas, nós temos um problema que é a pandemia de uso de opioides nos Estados Unidos, que tem sido bastante discutida nas redes sociais, nas plataformas como Netflix. Netflix lançou, acho que foram 3 séries, filmes relacionados a essa temática no último mês. A última que eu assisti foi Império da Dor, muito interessante, vou citar no texto que eu vou elaborar depois. Então é assim que a gente lê a proposta de redação, tentando identificar pontos que possam ser abordados dentro do seu texto, dentro da sua redação, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer depois de ler a proposta de redação é coletar esse tema. O que que significa coletar? Escrever novamente o tema no alto do teu rascunho. Não vai ser o título, vai ser a coleta do tema. Para você olhar para esse tema e se questionar, será que eu compreendi muito bem a proposta? O que que significam cada uma dessas palavras que compõem o tema? E deixa ali, enquanto você vai fazer a leitura dos textos de base e vai interpretar. Aqui tem a análise dos textos, que eu já fiz com vocês oralmente. Depois, você precisa elaborar um mapa conceitual com base na estrutura do texto. Isso deve levar uns 5 minutos, mais ou menos, da tua elaboração de texto. Tem que ter muito bem sistematizado na sua mente, assim, de uma forma muito concreta, muito medular, quais são as partes que compõem o texto. Aqui eu coloquei todas as partes para a gente revisar e depois a gente vai observar como construir um mapa conceitual com base em um tema, tendo como exemplo o tema da automedicação. Então, introdução. Aqui, a introdução, ela é formada por contextualização, link mais o tema e a tese A e B.
A contextualização, ela sempre se constitui de um repertório. Ela tem mais ou menos 3 linhas, um período de 3 linhas. E aqui você vai introduzir um filme, ou um livro, ou uma série, ou um fato histórico, uma citação filosófica, que se correlacione com a temática. E nessas 3 linhas você vai apresentar, desse filme, dessa série, dessa citação, informações que estejam correlacionadas com o tema, mas ainda sem dizer o tema claramente. Depois você vai ter um período que vai ter mais ou menos 1 a 2 linhas. E nesse período aqui, você vai criar um link, uma conexão entre o repertório e a apresentação do tema. Aqui você vai usar as palavras apresentadas pela prova. Se não todas, pelo menos as principais, ou sinônimos que representem bem, de forma bem similar à ideia do tema. A tese A e B é o terceiro período da introdução, que vai ter 2 linhas mais ou menos, e aqui você vai fazer um roteiro desse texto. Você vai indicar o que vai ser desenvolvido no D1 e você vai indicar o que vai ser desenvolvido no D2. D1 é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, D2 é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Você vai criar uma frase, então, para indicar o que vai ser abordado. O primeiro parágrafo de desenvolvimento ele deve ser dividido em 4 períodos. O primeiro período nós chamamos de tópico frasal, e ele é a retomada do item A lá da introdução, com sinônimos ou palavras muito próximas. Ele vai ter 1 linha de extensão, mais ou menos. O argumento 1 é um espaço importante de você apresentar o segundo repertório do texto. O primeiro foi lá na introdução, aqui é o segundo. E esse repertório, ele deve ser diferente do utilizado na introdução. Por quê? Porque aqui eu estou procurando garantir a minha pontuação na competência número 3, que é a competência destinada à avaliação assim, dos repertórios, e a competência número 2, que é esse repertório encaixado dentro de uma estrutura textual. E na linha de avaliação do Enem, se observa a variedade das áreas do conhecimento que são acionadas para sustentar a argumentação do aluno. Então, um número assim estratégico é apresentar 3 repertórios diferentes, um de história, outro é um filme, outro é literatura, e assim por diante. E não esquecendo que o repertório, por si só, ele não é um argumento. Para eu transformar o repertório em um argumento, eu preciso relacionar um ponto de vista. Geralmente isso pode ser transmitido numa redação do Enem por meio de um adjetivo ou de um advérbio. Exemplo, lamentavelmente, infelizmente, eu acrescento essas palavras em torno do repertório e comento esse repertório. O argumento 2 pode ser um desdobramento do repertório, um comentário sobre ele, um aprofundamento, ou pode ser um novo tópico, dentro do que foi introduzido lá no item A do tópico frasal. A conclusão do parágrafo 1 de desenvolvimento pode ser uma ação que faça sentido frente aos argumentos que foram desenvolvidos, ou pode ser uma síntese, nós podemos ter um resumo desse parágrafo aqui na última linha. Os períodos de argumentação, o argumento 1 e o argumento 2, eles devem ter 3 linhas, aproximadamente. Já a conclusão, que é um período de síntese, pode ser 1 linha, pode ser bem pequeno, 1 linha, 2 linhas. Certo? Aí o parágrafo de desenvolvimento 2, ele vai ter a mesma estrutura que o 1, só que aqui no tópico frasal ele retoma o item B, lá na introdução. O argumento 1 é um lugar que vai ter o repertório 3, de área de conhecimento diferente do que foi usado no D1 e na introdução. O argumento 2, que pode ser o desdobramento, ou um novo tópico relacionado a B. Só que aqui a gente não vai fazer conclusão.
nós vamos deixar o D2 menor do que o D1, para poder investir essas linhas, essa uma ou duas linhas, na conclusão geral do texto. Por quê? Concluir um parágrafo de desenvolvimento não retém tantos pontos para a tua nota quanto fazer uma conclusão geral completa. E para fazer uma conclusão geral completa, nós demandamos de várias linhas. O que precisa aparecer nessa conclusão? O agente, e você vai introduzir o agente utilizando essas expressões, cabe ao, cabe a com crase, se for uma instituição, um termo feminino. A ação, que vai começar com o verbo desenvolver, criar, fomentar. Apresentar os detalhes, que vai ser uma oração adjetiva explicativa, iniciando com o pronome relativo qual, onde, quando. Vai apresentar o momento em que vai ocorrer, os lugares em que pode ocorrer essa ação, os materiais que vão ser utilizados, tudo isso funciona como detalhes. Os detalhes, eles podem ser da ação e podem ser do agente. Agente é explicar a função de quem vai realizar a ação. Eu prefiro que se coloque os detalhes da ação, acho mais garantido. E se puder, os dois, detalhes sobre o agente, detalhes sobre a ação. Mas se não tiver espaço disponível para detalhar tanto o agente quanto a ação, prefiro que detalhem a ação. Meios de execução. É como que eu vou conseguir colocar em prática essa ação. Geralmente isso é um momento que nos abordamos de onde virão os recursos para realizar a ação interventiva. Eu introduzo isso com a expressão por meio de. Então, aqui eu vou apresentar a forma como eu vou captar recursos para fazer essa ação. E o último item, são 5 itens da conclusão, é a finalidade. E a finalidade é sempre superar aquele problema. Então, eu vou ter uma retomada da apresentação do tema. Vou usar expressões como a fim de ou para quê. Sabendo isso de cor, essa estrutura, eu faço em tópicos bem curtos, bem resumidos na minha prova, anotações seguindo essa estrutura do que eu vou apresentar no texto. Então, aqui, por exemplo, contextualização. Eu vou citar a série Império da Dor, que está disponível na plataforma Netflix. Link tema. Vou usar como link a expressão para além da ficção. O texto, a série é ficcional, baseada em acontecimentos reais, mas é ficcional. Os acontecimentos narrados na série encontram eco na sociedade atual, na qual, então isso aqui é o link, é a conexão. A automedicação leva aos perigos do acesso fácil a medicamentos. Essa é a apresentação do tema. Eu não preciso escrever tudo isso na prova, assim, ao redor da proposta eu vou anotando o que eu vou usar para contextualizar, qual que é o tema mesmo, e aqui a tese A e B. Como nos textos de base só abordava consequências, não falava muito a respeito das causas, então eu vou focar mais o meu texto em consequências também. No item A, que vai gerar o desenvolvimento 1, eu vou falar mais sobre as consequências individuais, e no item B, que é o D2, que vai corresponder ao D2, eu vou falar mais das consequências sociais da automedicação. Aqui, então, nós temos o planejamento do D1. No tópico frasal, eu vou falar, então, dos problemas decorrentes dessa prática para os indivíduos que a seguem. Isso é uma frase que retoma o item A lá, consequências individuais. O argumento 1, eu vou falar sobre o impacto da compra de medicamentos desnecessários no orçamento familiar e vou associar isso ao livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Lembra que o Brás Cubas, quando ele está ali na vigência de morrer, ele quer criar algo que o vá deixar rico, e ele imagina um medicamento sem eficácia, sem comprovação científica alguma, que ele chama de emplasto Brás Cubas, e ele tem como plano, assim, comercializar aquele produto para ganhar muito dinheiro, sem trazer real benefício para as pessoas. Argumento 2. Eu vou falar também sobre mascarar sintomas, retardar diagnóstico, mas vou falar também que as pessoas buscam os nomes dessas medicações no Google. Então, vou usar a expressão do autor Google. E a conclusão do parágrafo vai ser do tipo ação. Eu vou fornecer uma ação relacionada a esses argumentos. Aqui a ação vai ser fiscalização das farmácias, das propagandas de medicamentos. Desenvolvimento 2. Então, no desenvolvimento 2, o tópico frasal vai retomar a ideia do item B, que são as consequências sociais da automedicação. O argumento 2, eu vou falar sobre a dependência de medicamentos que deveriam ser vendidos com receita tarja preta e pela ilegalidade com que eles vão se distribuindo,
acaba gerando, então, dependência em massa. Esqueci de falar que aqui no argumento 1 eu vou fazer a citação de um livro, que é esse livro aqui que tem sido indicado para vários vestibulares também, inclusive para a URGS aqui do Rio Grande do Sul, O Exercício da Incerteza, do Drauzio Varela, falando, então, sobre consequências da automedicação. Não tem conclusão D2, a gente parte para pensar aqui a conclusão geral do texto. Então, você vai anotar também lá. Quem que vai ser o agente? Nesse caso, vai ser o Ministério da Saúde. Qual que vai ser a ação? Criar um Plano Nacional de Combate à Automedicação. Detalhes, o que vai ser, onde, quando, materiais. O qual deverá ser iniciado dentro das escolas. Lugar é uma forma de detalhar, de todos os estados. Utilizando cartilhas, audiovisuais e palestras de profissionais da área da saúde, materiais utilizados. Recursos. Meios de execução, dinheiro, por meio de os recursos para essas atividades didáticas serão obtidos por meio de uma parceria entre Ministérios da Saúde e Educação com a indústria farmacêutica, a qual deve destinar parte dos impostos devidos a essas ações preventivas, certo? E a finalidade, que é o para quê? Finalidade é o objetivo de fazer aquela ação, a fim de superar o problema. Vai usar essa expressão aqui, a fim de. E aqui, então, é o final feliz, você vai resolver aquele problema por meio dessa intervenção, para que não tenhamos uma miríade de dependentes químicos e pacientes cuja saúde foi prejudicada por práticas incorretas de autocuidado. Miríade significa milhares. Elaborando o texto, então, a partir do que foi indicado no planejamento, vocês vão fazer o planejamento rapidão lá do lado da proposta e vão seguir aquele planejamento para que o texto tenha lógica, para você pontuar nota máxima na competência 4, que faz a análise da coesão, da coerência. Nota máxima na competência número 2, que analisa os argumentos dentro da estrutura. Nota máxima na competência número 3, pela variabilidade e produtividade dos repertórios dentro do texto. Então, eu falei que a introdução tinha que ter contexto, tema e tese. Contexto está em lilás, o link está em azul, a apresentação do tema está dentro do link em preto, e a tese A e B está em verde. A série O Império da Dor, disponível na plataforma Netflix, deflagra para o mundo a crise de dependência por opioides, medicamentos desenvolvidos para aplacar a dor. Porém, com o abuso e receitas ilegais, chegaram às ruas com poder destrutivo análogo ao crack. Para além da ficção, os acontecimentos narrados na série encontram eco na sociedade atual, na qual a automedicação leva a inúmeros perigos. Nesse viés, é imperioso compreendermos as implicações individuais, quer dizer, consequências para o indivíduo, e sociais desse comportamento, consequências para a coletividade. Então, essa foi a introdução, com tudo que tem direito. Assim fica uma introdução excelente. Análise do D1. Então, em vermelho, vai retomar a ideia de implicações individuais. Em preto, nós vamos ter o argumento 1, falando sobre consequência para a pessoa, né, no seu orçamento, e relacionando com Brás Cubas, conforme o planejamento do texto. Em marrom, vai ser o argumento 2, onde eu vou falar do Dr. Google e como as pessoas conseguem procurar esses medicamentos. Em roxo, aqui em lilás, nós temos a conclusão do parágrafo, que conforme o esquema planejado, vai ser uma ação a partir do que foi desenvolvido. Percebe que também, quando eu inicio, cada período iniciado tem um elemento de coesão específico que faça sentido dentro do período para que eu pontue nota máxima na competência 4. Vamos ler e analisar, então, o T1. Nesse prisma, urge analisarmos os resultados nefastos decorrentes dessa prática para aqueles que a seguem. Implicações individuais. A priori, podemos destacar o impacto no orçamento familiar pela aquisição de medicamentos ineficazes, indicados por farmacêuticos movidos por comissões de venda, o que, infelizmente, marca de autoria, posicionamento, como que eu me sinto frente a essa informação, assemelham-se ao projeto do protagonista machadiano, ao criar o emplasto Brás Cubas,
sonhando enriquecer às custas do efeito placebo. Ademais, elemento de coesão, o uso indiscriminado de analgésicos e outras drogas, receitadas também pelo Dr. Google, redes sociais, podem mascarar sintomas de doenças graves e retardar o diagnóstico de patologias. Conclusão do parágrafo. Portanto, é crucial maior fiscalização, é uma ação das farmácias e da abordagem direta aos clientes. Essa ação tem que conversar com os argumentos. Eu falei da comissão de vendas, então vamos fiscalizar a abordagem de quem vende, dos balconistas. Além de proibirmos a propaganda de medicamentos na televisão, no rádio e na internet. Retomando o argumento 2, Dr. Google. Quem me fez pensar nisso, da fiscalização, das farmácias e tal? Os dados estatísticos do texto e a própria série que eu assisti. Tá? Então, os dados, talvez eles nem precisam aparecer dentro do texto, mas eles te influenciam a pensar coisas, a concluir informações. Então, essa foi a análise do D1. O D2. O D2, então, ele vai ser composto por 3 períodos. Um tópico frasal retomando o item B, que é consequências sociais do comportamento de automedicação, e 2 períodos de argumentação. Aqui. Sempre começando os períodos com o elemento de coesão. Aqui foi usado além disso, aqui foi usado desse modo, aqui foi usado acresce ainda aqui. Além disso, a prática de consumir medicamentos sem orientação acarreta danos sociais graves. Retomou o item B lá da introdução. Desse modo, na obra O Exercício da Incerteza, Drauzio Varela enfatiza que, no Brasil, mais da metade dos transplantes de fígado realizados para tratar falência hepática aguda ocorrem pelo uso de chás e suplementos. Assim, uma prática que parece inócua significa que não causa mal, poderá levar a pessoa a óbito. Esse foi o argumento 1, com o terceiro repertório. É de ordem diferente do Brás Cubas, que é um livro também, mas é um livro ficcional. O Exercício da Incerteza é uma obra de memórias, de reflexão, não é ficção. Então entra como um repertório diferente. Acresce-se ainda que, lamentavelmente, olha o posicionamento, a subjetividade, a marca de autoria relacionada à informação. No Brasil também há um enorme contingente de cidadãos dependentes de opiáceos. Opiáceos e opioides é a mesma coisa. Os quais aumentam a demanda pelo atendimento hospitalar e internações para desintoxicação, o que resulta em diminuição substancial de leitos disponíveis e afeta toda a população dependente do SUS. Então, é uma consequência social, porque nós temos um SUS inchado por essa demanda que deixa de atender bem as demais demandas. Então, esse foi o D2 sem conclusão. Conclusão geral do texto, ele precisa ter os 5 itens. Precisamos apresentar uma ação, o agente dessa ação, os detalhamentos. Vamos ver cada coisinha, então. Primeiro, eu faço o tópico frasal da conclusão, usando uma expressão como infere-se que, portanto, ou logo, que expresse essa ideia de finalização do pensamento, informo a importância de intervir naquele problema e retomo o tema, isso numa frase muito curta. Infere-se que ações efetivas para superar a automedicação são necessárias. Logo, cabe ao Ministério da Saúde. O que é o Ministério da Saúde? É o nosso item número 1. É o agente. Criar um Plano Nacional de Automedicação. O Plano Nacional de Automedicação é a ação, é o item 2. O qual, o pronome relativo, vai começar uma oração explicativa. Deve ser iniciado dentro das escolas de todos os estados, lugar, utilizando cartilhas, audiovisuais e palestras e profissionais da área da saúde. Tudo isso daqui, então, precisa ter no mínimo 2 linhas de detalhamento. Se não for do agente, tem que ser da ação. Faz mais sentido detalhar a ação. Porque o Ministério da Saúde, todo mundo sabe o que faz, qual é a sua incumbência. Vou usar a expressão por meio de, para apresentar os meios de execução, que é como que eu vou conseguir o dinheiro. Então, por meio da obtenção de recursos para essas atividades didáticas adquiridos por uma parceria entre o Ministério da Saúde e Educação com a indústria farmacêutica, a qual deverá ser responsabilizada para destinar parte dos impostos devidos à nação
a essas ações preventivas. Então, aqui nós tivemos os meios de execução. Essa intervenção deve ser praticada a fim de. Eu uso a expressão a fim de, para quê, com a finalidade de, para apresentar a finalidade, a fim de não assistirmos à multiplicação de uma miríade de dependentes químicos e pacientes cuja saúde foi prejudicada por práticas incorretas de autocuidado. Então, aqui nós temos a finalidade iniciada pelo para quê. Fazer uma letra muito pequena, muito legível, prestar bem atenção às vírgulas, às crases, não precisa colocar título. E assim você tem um excelente texto para o Enem. Pessoal, eu tenho um curso que acontece, uma mentoria que acontece online. Nessa mentoria, os alunos assistem às aulas gravadas, como essa aula aqui, escrevem os textos e agendam comigo para pessoalmente nós discutirmos o texto desse aluno, avaliarmos o texto desse aluno. Essa é a modalidade online. Tenho também um serviço de aulas presenciais aqui na minha cidade, Passo Fundo. O que nós vemos ao longo desse curso? Nós estudamos vocabulário, estrutura do texto, elementos de coesão, estratégias argumentativas, estudamos variados temas que podem cair nos vestibulares, nos concursos e no Enem. Trabalho também a parte de figuras de linguagem, de estratégias que vão transmitir mais criatividade ao texto. E bastante sobre o vocabulário e a gramática também aplicada à redação. Se você gostou dessa aula e quiser saber mais sobre a produção de texto, entre em contato comigo, pode ser pelo direct no Instagram ou pelo WhatsApp, apenas por mensagens. O meu número, então, é 54 991 24 28 99. Uma ótima prova para vocês, espero que vocês alcancem seus objetivos. Tchau!